Bem-vindo ao meu canal de leitura da Bíblia, canal que está envolvido e realmente se fundamenta nessa premissa primária, que é como ler a Bíblia. Alguns vídeos têm do meu canal, outros aparecerão também. Eu tenho pedido que você se inscreva no meu canal e me ajude a divulgar esse espaço, para que, de fato, para que o canal possa corroborar pelo menos um pouquinho, 0,1%, com a formação de leitores no Brasil. A gente precisa aprender a ler a Bíblia. Então, nesse vídeo, eu quero tratar de um texto, Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10, o texto que envolve a questão das crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Então, eu quero observar algumas questões aqui para a gente olhar com calma e entender, como eu vou repetir o que eu digo sempre aqui, o nosso foco não é como comumente se vê, o cara vai lá e apresenta uma conclusão sobre o texto e pronto, está fechado, está resolvido, conclusões distintas, pessoas que brigam entre elas e não, de fato, trabalham a chamada exegese crítica, que são as devidas justificativas. Então, olha bem, deixa eu só te dar um conselho importante, se eu puder. É importante entender que a hermenêutica, a leitura, tem os seus prolegômenos. Você precisa entender a hermenêutica geral, precisa entender contexto histórico, contexto lógico, precisa entender a gramática, precisa entender a ordem sintática, que na hermenêutica tem algumas questões distintas, precisa entender a questão da intertextualidade, as figuras de linguagem, precisa entender de hermenêutica geral, não adianta querer começar a subir a escada pelo topo, que não tem que ser os degraus, os devidos degraus. Então, a gente precisa, de fato, desenvolver isso. Então, o que acontece? Normalmente, a discussão, pelo menos no Brasil, com o pessoal bem atrasado, que no Brasil a gente é bem atrasado, infelizmente, né? Está aqui nessa questão que envolve essa expressão, porque deles é o reino de Deus. Lá em Mateus é reino dos céus. Então, aqui está uma discussão que para muita gente tem os devidos fundamentos. Então, o indivíduo pega uma parte dessa e diz: não, isso aqui é prova de que todas as crianças são predestinadas para ir para o céu. Outros dizem, não, o que o texto está querendo dizer é que precisa batizar as crianças. Quer dizer que as crianças não têm pecado. Então, hoje é uma confusão muito forte entre o que a tradição diz e o que o texto diz. Digo confusão porque muitas vezes, muitas vezes, haverá uma incompatibilidade muito séria entre uma coisa e outra. Então, a gente não estou negando a tradição, não estou negando, estou dizendo que ela não é importante, ela é importante, mas ela precisa funcionar, como diz o James Dunn, um diálogo do leitor com a tradição, precisa ter. Senão só a tradição fala e o leitor não corrobora com nada. Então, a gente precisa olhar. Então, olhando isso aqui, porque dos tais é o reino do céu, o reino de Deus. Então, o que o autor quer dizer? Eu não posso capturar a expressão e resolvê-la teologicamente, somente teologicamente, não dá. Então, essa absolutização teológica não é a nossa praia aqui. A gente precisa da textualidade, o movimento que envolve o texto. Claro que essa passagem ela aparece em alguns lugares aí nos evangelhos, fizer a harmonia deles, a gente vai perceber Marcos, capítulo 10, verso 13 a 16, inclusive é o texto que a gente está usando ali, Lucas, capítulo 18, verso 15 a 17, Mateus, capítulo 19, verso 13 a 15. Então, na harmonia, a gente olha nessas passagens, esse texto aparece. Claro que, por exemplo, nessa dinâmica de narrativa e discurso, por exemplo, em Mateus, a gente vai percebendo aqui que no capítulo 19, você tem a narrativa do número 5 do Evangelho. E é dinâmico, a narrativa, claro, no seu enredo é bem dinâmica, e a gente tem os estudiosos têm muita dificuldade de entender a relação do casamento, da pergunta feita pelos fariseus lá,
e a questão do divórcio, e depois entra, o narrador fala das crianças, logo depois ele fala do jovem rico. As conexões das cenas são muito desafiadoras. Alguns estudiosos acabam entendendo que, claro que tem a primazia marcana, se a gente for para Marcos, a Marcos usou algumas fontes e ele foi anexando as ideias. Não é muito fácil trabalhar essa questão do contexto, mas o contexto, a leitura contextual, ela é muito importante para a hermenêutica. Muito, muito importante para a hermenêutica. Então, esse é o primeiro elemento que a gente tem que levar em conta. Existe uma ideia chamada ideia exegética que foca, de fato, extrapola essa ideia que precisa ser observada com cuidado. Então, vamos lá. Se a gente olha o texto aí, ó, o texto em si, a gente falar, você pode até, aquele que não trabalha o grego, pode ir lá abra sua Bíblia em Marcos 10, que é a mesma dinâmica. Jesus vai para a Judéia, está a caminho de Jerusalém, na dinâmica da narrativa, trata de vossas crianças e jovem rico. Essa é a ordem. E o texto diz que trouxeram para ele algumas crianças. O texto não diz quem trouxe, então essa é uma questão que a gente vai ter que entender na dinâmica contextual, para que, de fato, as tocasse, para que as tocasse. Então, essa dinâmica aqui, vamos lá, eu estou lendo uma cena, estou levando em conta, claro, a dinâmica da terceira pessoa usada pelo narrador, que está contando a história, e ele trabalha o texto a partir de substratos culturais muito bem definidos. Então, tem a questão da criança. O primeiro ponto nevrálgico é entender paidia, paidion. Você vai entender, criança, ótimo. Por exemplo, no início de Mateus, no capítulo 1, 2, quando se trata do nascimento de Jesus, é questão mais literal, envolvendo o nascimento de Jesus. Às vezes, nem tanto assim. Então, é bom fazer um trabalho de coesão com o paidio no Evangelho. É muito importante isso. E o outro ponto é entender que criança, paidion, que a gente pode traduzir como criança, numa equivalência, não é a mesma coisa que no século XXI. Então, como a criança era vista lá, é muito, mas muito, mas muito diferente de como a criança é vista aqui. Então, quando o narrador fala de crianças, ele fala daquilo que, de fato, ele entende, e, de fato, os apontamentos culturais que ele está inserido, de fato, define o que é ser criança, e essa informação é crucial para se entender o texto. E essa questão de tocar, ou de abençoar, ou de orar, na harmonia a gente vai ter algumas questões, tem a ver também com a questão cultural, que era feito no meio deles, da criança ser abençoada na dinâmica judaica, também faz parte do substrato cultural. Mas, ainda assim, a gente que trabalha com análise de discurso, aqueles que trabalham, estamos em busca da proeminência. Isso aqui é secundário, o primário vai vir depois. Roi, essa mudança de sujeito, né? Mas os discípulos, o que os discípulos fizeram? Eles os repreendiam, ou repreendiam a eles. Então, os discípulos, eles traziam as crianças para que Jesus as tocasse, abençoasse, nessa dinâmica, e os discípulos, de fato, o que fazia? Faziam, repreendiam. É claro que a gente, o narrador, e um problema difícil de ler narrativa, é que a gente não tem a explicação do narrador. O narrador podia dizer, os discípulos repreendiam eles porque isso, isso e isso. Aí eu entenderia a razão pela qual ele está repreendendo. Mas não, eles estavam repreendendo. Mas aqui não está claro para nós. Então a gente começa com as probabilidades. Porque eles estavam impedindo Jesus no caminho para Jerusalém, ou estavam distraindo Jesus na sua real missão. Então, como a semântica é muito oculta na dinâmica da narrativa, a gente tem que trabalhar com a dinâmica da probabilidade. Aqui, ó, ri, de, agora de, ro e Jesus. Agora entra Jesus. E Jesus, o que acontece? Porém, Jesus, vendo, ficou indignado. Jesus e Dom de Roy Jesus ficou indignado e disse a eles.
Então, olha bem, a postura de Jesus diante da postura dos Matetai, diante dos discípulos, foi clara: deixai as crianças, deixai, deixai vir a mim, deixai vir a mim as crianças. Então, imperativo, deixai vir para mim as crianças. Então, o texto é claro: não as impeçais. Por quê? Porque delas é o reino de Deus. Então, aqui que está a dinâmica. Então, olha bem como é que essa informação aparece numa dinâmica de enredo da narrativa. É uma resposta de Jesus à postura dos discípulos. Então, e olha bem, quando ele fala de crianças, aqui ele usa o pronome, também no neutro, como o pai diam, porque delas é o reino dos céus. Então, está falando de criança, não somente criança, mas como criança, de fato, eles entendiam. Em verdade, aqui que está uma dinâmica muito legal, porque logo depois disso, isso não aparece no Evangelho de Mateus, só aparece no Evangelho de Marcos e de Lucas. O texto diz aí, ó, em verdade digo a vós, aquele que não recebeu o reino de Deus como criança, aí esse o me em grego é muito forte, de modo nenhum entrará para ele. Então, de modo nenhum entrará para ele, essa é uma realidade. Então, tomando nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, essa é a dinâmica que é a informação narrativa que nós temos para observar aí. O que acontece? A grande questão aí é justamente esse toiuton estin rebasileia tuteu. Então, na dinâmica de repreensão aos discípulos, Jesus acaba dizendo que das crianças é o reino dos céus, ou o reino de Deus. É claro que a questão do reino nos evangelhos tem uma proeminência teológica muito grande. O reino, ele é visto... Aí, alguns estudiosos costumam dizer, né? Eu lembrei do Huckman, o estudo que ele faz do reino presente, reino futuro, essa dualidade colocada aí para se entender o reino. Mas o que acontece? Quando Jesus fala que delas é o reino dos céus, os estudiosos acabam entendendo que a ideia de modelo ganha espaço. E é muito legal, se a gente for ao capítulo 18 de Mateus, essa mesma dinâmica aparece. Capítulo 18 de Mateus, no verso 3, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, essa dinâmica aparece. Então, o que os estudiosos costumam dizer? A questão do pronome, porque deles é o reino, quer dizer que elas estão inseridas no reino só porque são crianças, que o reino pertence a elas, ou elas são usadas numa dinâmica. Então, eu preciso unir as linhas num diagrama legal, porque diz que dos tais é o reino dos céus, ou delas é o reino dos céus, em verdade, aqui diz por que dela é o reino dos céus, porque elas são o modelo pelo qual o indivíduo precisa, de fato, ter na sua vida para entrar no reino. Então, ela é um modelo para, de fato... Aí a pergunta é, mas por que a criança é um modelo? O que tem essa ideia de modelo? Aí é muito importante o substrato cultural, porque as crianças, a gente está falando de Marcos, provavelmente um texto do ano 60, 65, por aí, as crianças naquele período elas, claro que existia de fato a relação com os pais, mas as crianças elas eram fisicamente impotentes, muitas morriam antes de atingir a maturidade, a taxa de mortalidade infantil era enorme, as famílias mais pobres, que não tinham condições de sustentar, descartavam os bebês, porque não poderiam sustentá-los. Então, as crianças, naquele contexto, eram pessoas que estavam muito à margem de qualquer tipo de direito, de qualquer tipo de solicitação. As crianças eram passivas no sentido de ter uma vida muito, mas muito difícil.
Há quem diga também que a violência contra elas era muito forte, ou seja, as crianças daquele contexto eram pessoas totalmente e absolutamente impotentes no contexto do primeiro século. Então, olha bem, quando Jesus acaba comparando, trazendo as crianças como modelo para alguém de fato que precisa entrar no reino, precisa estar no reino, precisa receber o reino, ele automaticamente pega esse modelo de impotência, de ausência de qualquer tipo de direito, e traz para aquele que de fato quer entrar e receber o reino. Então, parece que o modelo ele acaba chancelando a absolutização do evangelho enquanto evangelho e a profunda e absoluta diminuição do indivíduo para ele se colocar como alguém impotente diante da grandeza do evangelho. Então, isso é muito legal e tem muito a ver com o jovem rico também, porque o jovem rico tinha muitas prerrogativas, ele tinha muitas capacidades, e, de fato, o texto diz que tem que ser o contrário. Então, é importante a gente olhar as coisas assim. Então, olha bem, deixa eu comunicar para vocês claramente a ideia. Qual é a ideia? A ideia é que, como eu usei a questão da narrativa, estou lendo a cena, olhando o ponto de vista do narrador, estou olhando o desenvolvimento do enredo, estou entendendo, de fato, o que é causa e efeito na narrativa, entendendo que o ápice dela se dá no verso 15, então ele diz que aquele que não recebeu o reino como uma criança não vai poder entrar nele, não entrar de modo não entrará nele, parece que esse é o ápice da cena em si. Então, estou lendo a narrativa, estou, de fato, desenvolvendo a ideia de que essa proeminência acaba trazendo todas as informações da cena para explicá-la. Então, eu não vou ficar dos tais ao reino, não vou ficar discutindo isso, porque, de fato, o outro verso acaba explicando. Então, e eu usei aqui, estou usando muito, a ideia de que era criança no primeiro século, no período em que o texto foi escrito. O que o autor queria comunicar aos seus leitores originais. Então, talvez, parece que a melhor ideia para esse texto é entender que a proeminência dele é a seguinte, criando uma paráfrase. Jesus explica aos discípulos que eles devem ser como crianças, ou seja, impotentes ou totalmente impotentes para receber o reino. Quem tem esse tipo de lógica entrará, de fato, nele. Quem não tem um senso de impotência não entrará nele. E por isso que eu digo que o jovem rico depois é a amarração perfeita do ponto de vista da ilustração. Então, esse texto, usando essas ferramentas que eu acabei de observar, parecem ser plausíveis para a gente começar uma discussão do que realmente ele é. Então, essa é a primeira ideia, outros elementos poderão vir, mas vamos ficar crescendo mais no conhecimento dessa narrativa. Fica com Deus aí, um abraço.